Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão! Eu sou o Pedro Neri. Eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um PealCubecast, um podcast para trabalharmos e falarmos de gestão com performance na construção e dentro aí do mundo de obras, do mundo aí de empreendedorismo. E hoje temos aqui um convidado, um amigo, né, muito especial aí, de longas datas, Longa né, data, Breno? muitas obras, né, Guilherme? Com certeza. Guilherme, vou falar aqui um pouco o currículo dele aqui, eu vou falar um décimo aqui, senão eu vou ficar aqui o podcast inteiro. Guilherme Nogueira, superintendente comercial, né, da Alfa Engenharia, um parceiro nosso, uma empresa aí muito robusta aí no mercado da construção, né, industrial. Engenheiro de automação, MBA em gestão de projetos da FGV, certificado PMP, né, do PMI. Temos até aí hoje os convidados, o João Paulo e o Carlos, que vieram aí prestigiar a gente. Então, obrigado por estarem conosco. E certificado em negociação e criação de valor em Harvard. Cara, o homem é de Harvard. Isso ficou chique, O homem não é mole, não. Hoje, né, ele vai falar um pouco aí da experiência, mas hoje atua no setor comercial, estratégia da Alfa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, né, Guilherme. por receber aí o convite e estar conosco. Foi um prazer, né? A gente conhecer um pouco mais, né, Pedro? O que você tem aí para trazer para o nosso público, para as pessoas que seguem a gente. Tamo junto e, assim, obrigado mesmo. Galera, primeiro agradecer a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e um desafio maior ainda é superar a turma que teve aqui antes, né, o PealCub. Tivemos gestores aí de grandes empresas também, então espero que o bate-papo seja bem legal, bem construtivo realmente. E parabenizá-los também pela iniciativa, né? Hoje a gente vê criação de conteúdo em massa, mas direcionado para o mercado que a gente atua, né, de gestão de projetos. São poucos conteúdos que têm, né, a qualidade que vem tomando aí o podcast idealizado por vocês. Parabéns mesmo. Não, legal demais. Muito bacana, né, Guilherme? Quando a gente conversou a primeira vez da lista de convidados, a gente falou assim, pô, o Guilherme tem uma experiência muito grande em obras, vai ser o que você vai, né, explicar pra gente, como foi sua carreira e tudo. E hoje você consegue ter uma leitura muito legal do mercado, então vai ser um ótimo bate-papo, tenho certeza que todo mundo vai gostar demais. Obrigadão. Tamo junto. E eu queria você contextualizar, falar um pouco da sua trajetória. A gente sabe um pouco aí, né, da visão de campo, a pessoa ali, o líder de campo, indo para o comercial, para uma parte estratégica, uma parte mais realmente visionária da empresa. Como que foi essa trajetória sua, Guilherme? Bom, todo momento tem um início, né? Falar da minha trajetória, acho que é importante eu falar da minha vida também. Eu sou da zona rural, de uma cidade que já é na zona rural de outra cidade. Então, assim... Interior do interior. O interior do interior. Essa cidade fica próxima de São João del Rei, chama-se Conceição da Barra de Minas. Essa eu nunca ouvi falar, não. É o tipo da cidade... Tem no Google aí? Não tem no Google, não. No Google já deve ter. No Waze eu não sei. Mas, assim, é uma cidade que tem... É o tipo da cidade que tem uma escola só. Legal. Que tem um tipo de oportunidade e extremamente rural. E desde o começo da minha vida eu sabia que eu não queria aquilo pro restante da minha vida, muito embora eu tenha trabalhado lá num período grande. E de lá para cá, assim, estudei escola estadual, fiz faculdade também num local próximo, que era o que a oportunidade permitia. E no meio da faculdade tive o primeiro contato com o setor de obra. Obras industriais. O que será que é uma obra industrial? O que? Uma matéria ou o que foi? Não, na verdade a gente foi visitar a Holcim, que é uma fábrica de cimento lá próximo. Pedro Leopoldo? Não, em Jaci, eu fiz faculdade em Lavras, então é uma unidade nova e estava sendo feita uma ampliação. E quando a gente foi fazer a visita, eu me recordo daquele monte de guindaste, plataforma, que loucura, nego no rádio. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Achei. Legal. Eu acho que é isso que eu quero. E de lá para cá, não só no restante da faculdade, no meio da faculdade, tive morando no exterior também, mas de lá para cá eu falei, pô, como adentrar nesse mercado?
E ao invés de buscar o trainee tradicional, né, da PwC, da Nestlé, Aquelas, né, da Danone, aqueles trainees, né, que demoram 8 meses para sair o não, eu falei, não, eu vou tentar direto o mercado que eu quero. E passei a buscar empresas. E por coincidência, faltava aí 1 ano e meio para eu me formar, e eu encontrei uma oportunidade para trabalhar praticamente de graça numa obra que era em Congonhas, na Ferro Resources. Legal. Antiga Ferro Resources, né? Hoje foi vendida para a Vale. E fui para lá. Então, lá eu trabalhei de planejador, eu lancei cabo, eu ajudei a mobilizar pessoas, eu ajudei a desmobilizar o canteiro. E cada vez mais, cada passo que eu dava, eu tinha certeza que era isso realmente que eu buscava. Legal. Então, de lá para cá, eu me consolidei, depois de um tempo graduei e fui trabalhar com obra, realmente. E esse início foi na Alfa mesmo? Esse início foi numa empresa antiga que chamava CEGEM Engenharia Elétrica, que depois de 3 ou 4 anos que eu estava nessa empresa, ocorreu a fusão com a Alfa. E tem uma história legal que, num dos primeiros projetos que eu fiz com a Alfa, eu briguei muito com um cara na reunião, e esse cara foi meu chefe por 8 anos depois disso. Não teve rancor, não. Assim, não guardou mágoa, não. Não, mas é até uma boa história. A gente lembra dela de vez em quando. Mas é isso mesmo. E, assim, profissional, né? Profissional, como deve ser, claro, né? Claro. E de lá para cá, assim, a trajetória, né, do engenheiro que entra numa obra industrial, ela tem várias nuances, né? Você pode seguir por vários caminhos. Tem pessoas que querem a área de produção, tem pessoas que querem a área de planejamento, de qualidade. E, naturalmente, acho que pelo perfil organizador que eu tenho, segui na área de planejamento. Então, busquei realmente entender, aprofundar, fazia, né, a aula no YouTube à noite para entender como fazer, e vim trazendo aos poucos isso, implantando isso, né, na empresa, somando com o que já existia. E a trajetória do planejamento foi o que solidificou minha base. Isso aí, né? Sem Faz dúvida. toda a diferença, né? Você sentiu isso depois? Faz toda a diferença, porque o conceito está sólido, né? Então, quando você vai ter uma tratativa de qualquer área de conhecimento ou em qualquer fase do projeto, você tem... Facilita, né? Você sabe se posicionar, né? Sim. E uma coisa que me ajudou no meio desse caminho foi também, né, junto com o planejamento, assumir campo. Porque as duas disciplinas, né, o planejamento ditando o ritmo do campo, e o campo buscando informações com planejamento, é a receita do sucesso. Né? Hoje a gente tem uma série de técnicas, tecnologias, informações novas, mas a base é a mesma. O conceito é o mesmo. Antigamente o pessoal fazia o Gantt no papiro. No papiro, então funcionava. Né? Hoje a gente tem muito mais comodidade, muito mais mobilidade. Né? E depois desse período que eu fiquei no campo, realmente, eu passei para gestão. Então, vim galgando posições, passei a gerir projetos. Então, fiquei um período no Nordeste, trabalhando lá no S11D, para a Vale, para ThyssenKrupp, para a Tenova, montando máquina de parte, virador de vagão, enfim, TCLD. Depois de um tempo, voltei para Minas, fiquei 1 semana, fui para o meio da Amazônia. E aí, planejamento no meio da Amazônia, meu amigo... Tem que ter, né? Meu amigo, é receita de sobrevivência. sucesso e sobrevivência nesse caso. Porque, assim, tudo já é difícil, lá mais ainda. E tem um contexto adicional que é ser morado dentro da obra. Então, para a gente que às vezes é difícil sair da obra estando, né, indo para casa todo dia, você imagina morando. Exatamente. Então, foi um projeto bastante desafiador, um cliente estrangeiro, era um cliente peruano. Eu até visitei eles no ano passado em Lima, Grupo Minsur, um dos maiores grupos de mineração da América Latina. Que legal. E assim, são focados em todos os metais que não são ferrosos. Exceto o minério de ferro. Né? Tem cobre, prata, enfim. E de lá para cá, voltei para Minas, né? Isso já era 2017, e fiquei um período grande na ArcelorMittal. Então, também na Alfa, né? Mas implantando projetos na ArcelorMittal. Então, fizemos reforma de alto forno, fizemos instalação de galpão, despoeiramento. E em 2019, já
construindo uma planta de mineração completa, eu tive a oportunidade de assumir o papel de gestor corporativo. Então, passei a ter alguns gerentes dentro da estrutura, e aí o leque abriu de vez. Então, tinha um projeto em Vitória, no Espírito Santo, um projeto em Minas, um projeto em São Luís, no Maranhão, esse de João Molevade. E aí a gente, né, passa, né, a prestar mais atenção em outros aspectos, né? Gestão de tempo, gestor, né? gestão de tempo, rotina e tudo mais, feedback, né? Que a gente estava até conversando sobre isso antes do início. E assim, sedimentou nesse contexto, todo esse período todo, sedimentou minha base. Legal. Em 2020, a gente desmobilizou esse projeto e a empresa estava no meio da revisão de um plano empresarial, né, no qual discutiria, né, estratégias e organograma para um período aí de 5 anos. E em 2020 eu recebi um convite para fazer um movimento diagonal, que seria deixar a gestão de projetos corporativos e assumir um cargo no setor comercial da empresa. E eu, para falar a verdade, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, não. Mas eu aceitei o desafio, né? Eu falei, não, nada... Mas o Guilherme nem é comercial. Não quer saber já, né? O perfil aí foi difícil de achar. Foi bem feito. Então, pois é, tem que, né, parabenizar o cara que fez o teve essa convite. visão, legal. Não, pois é. E vocês imaginam, 2020, todo mundo lembra, né? O Covid parou o mundo. E eu estava numa função nova, onde, estou me reposicionando aqui, eu não posso tomar na minha cabeça os clientes do meu chefe, tem que abrir mercado. Como fazer isso? Ninguém aceita visita, projetos quase todos parados. Então, passei um período, vamos dizer assim, incubando o que deveria ser feito muito grande. E foi o período que, para mim, fez a total diferença. Que foi o período que eu falei, não, a gente está fazendo comercial, eu entendi como que as pessoas faziam antes, falei, não, a gente precisa fazer diferente. Que tal se a gente estruturar um plano de projeto comercial? Né? Eu não dei esse nome, mas eu falei, é um plano para eu determinar o volume de vendas com um escopo definido, com prazo definido, com resultados tangíveis. Que tal se a gente bolar isso? E aí foi legal que a gente construiu, eu dei essa ideia pro meu chefe durante uma viagem para o Rio de Janeiro, um dos únicos clientes que quis receber a gente, foi na Térnio, devido às limitações mesmo do momento, né? Depois, né, naturalmente, as coisas foram acontecendo. E a gente foi, né, voltando lá às origens, a gente foi para a roça. Não, vamos fazer esse negócio na roça, que aí ninguém liga para a gente concentra e faz... cria esse contexto. Voltou lá para sua cidade? Não foi na mesma, mas o ambiente, né, o fator ambiental... O cheiro era o mesmo. Era o mesmo. E assim, esse plano, ele teve a capacidade de dar um movimento gigantesco na empresa, de mudar a rota. Porque o desdobramento do input comercial para as demais áreas, né, a nível de orçamento, a nível de preparação de contratação de pessoas. E nós fizemos o plano com bastante segurança. Utilizamos dados históricos, lógico, mas o Data Analytics ele mitiga, ele mitiga a sua criatividade. Então, se olhar para trás, não necessariamente vai ser o que vai acontecer para frente, né? E foi super legal porque, através desse plano, né, e da aderência dele, em alguns casos, superação, foi... né, o crescimento dentro da organização foi sendo fomentado. E com isso puderam vir novos gestores, puderam vir, né, novas pessoas, que grande parte a gente encontra até hoje, né, Brasil afora, né, Pedrão? Que legal, cara. Ô, Guilherme, me conta uma coisa, né? A gente estava conversando um pouco antes da reunião, e fazer essa transição de carreira, mesmo que dentro da própria empresa, né, exige de nós algumas habilidades novas, né? Como foi para você? O que o Guilherme, gestor de obras e planejador, teve que se desenvolver para ser um bom gestor comercial? Primeiro foi usar sapato social, né? Primeira coisa, né? Primeira coisa. A botina uma tá semana, aqui, né, uma semana deu calo, deu... Depois do sapato social, eu acho que, assim, não, fora brincadeira, você me conhece, né? Sabe que eu sou, né, apesar de estar no setor comercial, o meu papel é estar próximo do cliente, né? Então, nada melhor do que isso,
né, usar a rotina no dia a dia. Você aproxima e se iguala, né? Tá todo mundo no mesmo nível, né? Assim, duas coisas foram diferentes para mim. A primeira delas foi não ter uma grande equipe. Porque eu cheguei a liderar uma equipe de 700 pessoas. Então, eu estava acostumado com atualizações constantes, com movimento constante, assim, aquela rotina mesmo de gestor de projeto que tem que gerir, além dos projetos, as pessoas, né? Que, né, se bobear é tão difícil quanto ou mais difícil, né? Então, o fato de não ter equipe no começo realmente me deu um baque. Falei, pô, tem que me reposicionar. E assim, à medida que eu fui vendo as coisas acontecer, eu falei, não, a equipe continua sendo meu time. Só que agora ele está espalhado em 7, 8 projetos que eu Aumentou, tenho, né? E que meu papel e a minha responsabilidade permanece, só que diferente. Na verdade, a responsabilidade maior. Você tem que trazer contrato, porque senão essa turma tá desempregada. Senão a turma não tem, né? A empresa projetizada acaba vivendo isso, né? A nossa estrutura ela é matricial, mas tem, né, a parte projetizada. Projeto, sem dúvida. E assim, num segundo momento, a gente, né, até estava conversando isso com um amigo, o fato de comunicar. Como comunicar, em qual nível eu estou comunicando e qual que é o tipo, perfil, a maneira de comunicar corretamente. Por exemplo, se eu vou no projeto buscar informações com o encarregado, eu preciso usar um tipo de comunicação, um perfil de abordagem. Se eu estou conversando com um diretor de suprimentos de um grande cliente, né? Então, assim, tem saber, né? Permear, né? Permear. As várias facetas que você vai se desenvolvendo, né? Para conseguir ter uma comunicação assertiva com todo mundo. E aí, passar uma mensagem clara, né? Porque tem a comunicação, quando ela não é eficaz, acaba a conversa, você não lembra, foi dito. Né? Então, assim, acontece isso muito em reunião, né? Quantas a gente não participa, fala. Não, mas e aí? O que nós vamos fazer? Então, o fato da comunicação realmente é fundamental. E, assim, o outro desafio foi desenvolver, né, profissionalmente no contexto que eu estava. Porque gestão de projetos ela é muito boa para qualquer área da sua vida. Né? Para a parte pessoal, para tudo a gente, né, que somos gestores, nós utilizamos. Evolui, né? A gente não faz um gancho para ir para a praia, mas a gente planeja, né? A gente organiza, a gente, né, define tudo que precisa ser feito, realmente. E no caso do comercial, primeiro, o comercial tem vários paradigmas, né? Nós trabalhamos em empresa, ambos, né, trabalhamos aqui em empresas B2B, e o comercial não vende em empresas B2B, né? Ele desenvolve negócios. Exato. Então, desenvolver negócios, né? Falei, pô, como desenvolver o negócio? Primeiro, a gente tem que identificar o negócio. Então, o conhecimento por trás de um desenvolvimento de negócios, por trás das etapas de um desenvolvimento de negócio, por trás da elaboração de uma proposta, da formulação de um plano de ataque, da definição da melhor alternativa, muitas vezes até contratual, quando o cliente permite essa flexibilização. Acho que foram conhecimentos que vieram meio que agregando ali, né, numa base que já estava sólida e realmente me ajudaram bastante até então. Agora o desafio é grande, viu, gente? Eu acho algumas coincidências, vou vendo. Ó. Primeiro, nós três, né, a gente foi de obra, começamos ali de baixo, né? E aí fomos pelo planejamento primeiro. E eu acho que, cara, se eu fosse qualquer pessoa aí que eu quero entrar em obra, onde você entra? Entra no planejamento. Fez a base, bem feito. E aí você vê para onde você vai, né? Então temos esse mesmo caminho aí, né, Guilherme? E um ponto aí, até comentei com você antes. Cara, o perfil comercial, o perfil dessa, né, que você teve que criar, isso na sua visão, você já nasceu? Foi criado? Agora? Você estudou? Como que fez essa mudança assim, do cara de obra para um cara estratégico? Qual a sua visão, Guilherme? Eu acho que tem de tudo um pouco, né? A própria criação, né, o modelo de vida que a gente vem até, né, desde a infância até os 7 anos. Humildade, sempre. Isso é um pilar inconformismo. Fundamental. Eu acho
o inconformismo não é não estar conformado com nada, mas estar sempre em movimento, né? Exato. Querer sempre Querer melhorar, mais, né? querer buscar. E não só isso, mas assim, levar as pessoas junto, né? Que eu acho que faz toda a diferença. Porque Sem dúvida. você olha para o lado, né? Você tem condição de Ajudar alguém. ter Né? suporte, não, e de ser suportado no momento, né? O pay forward, né? Faça hoje que lá na frente você vai realmente receber algo em troca, e que esse algo seja um muito obrigado, né? Eu acho que faz toda a diferença. E assim, amolar o machado. Tem que amolar, né? Tem que amolar o machado, porque hoje em dia o mercado ele é muito competitivo, né? O mercado é competitivo para as empresas, para os profissionais, e ele é mais competitivo ainda internamente, né? Você abre o LinkedIn e você vê o cara o tempo todo postando que fez N cursos, mas, bicho, da onde que esse cara arruma tempo? Né? Então, assim, eu acho que a rotina, os hábitos e o inconformismo ajudam a gente movimentar em busca dos objetivos. E nada disso, né, faz sentido se você não tiver um grande sonho. Né? Quando vocês abriram a PhD, eu imagino que vocês tiveram um grande sonho. Pô, lá na frente a gente quer influenciar as empresas com gestão, com performance, né? Com planejamento, né? Estou fazendo aqui um jabá da camisa. Mas é realmente o que faz os sonhos movimentam a gente. E eu tinha um grande sonho, primeiro de ser engenheiro. Depois que eu fui engenheiro, falei, não, eu já sou engenheiro, agora quero ser gerente. Né? E esses sonhos vão movimentando e moldando a gente até... Vai impulsionando, né? E não é pelo sonho em si, não é pela conquista material, é pelo fato de ser uma coisa que você almeja para sua vida. Né? Eu acho que nessa linha. Se fosse chutar o título aqui do podcast, ó, do interior de Minas, né? Para as obras industriais, para a estratégia de uma das maiores empresas aí do mercado e da construção. Né? Legal, da botina por aí o marketing pode, o marketing pode, da botina suja até o ar-condicionado. O marketing pode copiar essa ideia aí. É isso aí. Viu, Ana? Fica à vontade, viu, Ana? Então, assim, é bacana a gente ver isso no mercado, né? Você vê muitas histórias de sucesso de pessoas, profissionais e até mesmo empresas que começaram lá embaixo com humildade e você nota essa característica em praticamente todo mundo que tem sucesso, né? Humildade, resiliência, superou muita coisa difícil e à medida que as coisas vão acontecendo, não se esquece do passado, né? Não pode. É importante e tem condição de evoluir. Legal. É isso e assim, o para frente, né, o cenário que eu pelo menos enxergo no Brasil hoje, ele é muito mais complexo, né? É desafiador, né? Concordo. Né? Lá em 1990, o Exército inventou lá o termo VUCA, né? Que era volátil, complexo, enfim. Hoje o pessoal já está falando BANI, né? Que é volume de informações e nada mais nada unidirecional, concreto. nada é concreto. E assim, falando de mercado, tá? A gente tem uma bela de uma oportunidade, né? Quando a gente olha o contexto internacional, né? Nós estamos a Alfa atua muito no mercado de mineração e siderurgia. Então a gente vê a Europa com crise energética, né? Todo mundo falando em descarbonização, né? O hidrogênio verde bombando. Vindo para cá forte. Matrizes energéticas que a gente tem aqui no Brasil extremamente saudáveis. Então, esse contexto todo favorece né, o investimento e logo projeto. Né? Onde tem investimento, tem projeto. Contudo, a gente vive também, por outro lado, um momento não só no Brasil, mas mundialmente, politicamente instável. Né? A gente tem muita instabilidade, né? Lá em Estados Unidos com China, e aí Rússia e Ucrânia, e aí tem todo um contexto, né, que deixa a gente de olho. Delicado, né? Contexto delicado, mas onde a gente também não pode, né, esperar o que vai acontecer. Né? A gente tem que precisa antecipar. Ser proativo em definir um rumo. E nesse rumo aí, antes se falava de planejamento estratégico de 5 anos. Hoje, 5 anos, muita coisa mudou. Você tá doido.
Então, Normalmente você tem que fazer um revisitar, né, Guilherme? Analisar exatamente o caminho que você está seguindo, que você pensou realmente o mercado e o mundo Bunny agora, né? Está comportando dessa maneira, né? o mundo está comportando dessa maneira. E assim, todo mundo está vendo aí o ChatGPT, a inteligência artificial. Hoje, talvez, pela propagação da mídia, a gente já tem um pouco mais de noção, né? Mas eu acho que vai ser um impacto muito mais revolucionário do que foi a Revolução Industrial lá com certeza. na Inglaterra. E mais rápido, né? Mais rápido e assim com impacto na mão de obra massiva, né, repetitivo, assim, gigantesco. Então, né, falando de PhD, falando de nós profissionais, a gente precisa realmente andar na frente, né? Visão, né? Tenho certeza que está em ótimas mãos aí, tudo que está sendo feito, as iniciativas de vocês, inclusive, mostram isso. Guilherme, tem uma pergunta que eu sou doido para te fazer e acabou que pela falta de tempo às vezes eu não consigo, a gente não consegue bater esse papo, né? Mas eu já te vi em vários tipos de indústria diferentes, em vários tipos de obras diferentes e clientes cada vez mais diversos, né? Me conta o seguinte, o que você vê de dor? Quais são as dores na hora que você conversa com o cliente, né, de obras como um todo? O que você sente que são dores comuns entre esses clientes de diferentes mercados? Que você fala assim, olha, Pedro, se eu pudesse te falar de maneira comum todas as obras que a gente tem participado aqui ou obras que o cliente te passa essas informações, fala assim, pô, Guilherme, eu estou sentindo essa dor aqui. Que vocês buscam resolver, né, de uma maneira geral, fazendo obras, o que você sente que o cliente tem ainda dificuldades de obras, né, nesse segmento? Dá para te responder de duas maneiras diferentes. Eu acho que a primeira delas, falando no âmbito de projeto, do projeto em si, é o alinhamento entre as partes. Essa é a maior dor. Se eu resumo problemas de escopo, de tempo, de produtividade e de contrato, inclusive, eu estou falando que há um desentendimento das partes, né? Não há um consenso. Alinhamento, né? E isso pode ser por diversos motivos, né? Ou falhas na contratação, ou falhas na elaboração do contrato, ou falhas no entendimento de quem está conduzindo o contrato. Legal. Então, eu acho que esse desalinhamento é um dos fatores que mais causa, né, problema e desvio em qualquer projeto, tá? Em qualquer projeto, até no dia para a praia, viu? Se você não combinar com a esposa, você pode ter certeza que você vai ter desalinhamento. Vai ter problema. E agora, assim, falando no âmbito empresarial, eu acho que o que mais causa ruído seria o que a gente chama de resultado. Pegar uma fala do professor da Dom Cabral, até membro lá do PMI, o Lúcio Diniz, ele fala o seguinte, o que é resultado? Resultado é o que resulta. Aí você fala, pô, mas esquisito esse negócio, né? Esquisito. E resultado é o que resulta mesmo. Só que na implantação de um projeto, a equipe de implantação do projeto está preocupada com o quê? Com a obra. Fazer a obra. A equipe que vai receber a obra está preocupada com o quê? Com a produção. Isso para falar de um projeto Greenfield. Imagina isso num projeto Brownfield. A equipe estratégica talvez não está preocupada está preocupada com a obra e com a produção. A equipe de segurança quer fazer a segurança a qualquer custo, muitas vezes. Então, esse resultado nas diversas esferas empresariais é diferente para as pessoas. Verdade. Então, para ter alinhamento nesse resultado, tem que ter uma liderança muito forte. A gente está fazendo o projeto por isso, né? A gente está fazendo o projeto por isso, a gente precisa... Então, quando não tem uma definição de resultado sólida, fica cada um olhando para a sua ilha. Pô, tô aqui no projeto, o projeto é o mais importante. Não, aqui a produção é o mais importante. Não, a manutenção é o mais importante. Então, eu acho que esse desalinhamento no projeto, e quando você sobe um pouquinho a esfera, talvez estrutural ali, né? Um estrutural que é crônico no Brasil, são fatores aí, assim, na Legal. veia, que você encontra em praticamente toda a obra. Legal. Guilherme, eu acompanhei, a gente conversou um tempo atrás, você fez uma, né, brincamos aí de Harvard, né, mas eu sei que você fez uma imersão fora. E aí, eu acho que, qual a diferença aí que você enxergou dentro de projetos ou empresarialmente, que lá fora que você, cara, eu acho que lá tem uma diferença X que é melhor. O que é a sua visão, assim, desse movimento que você fez e que teve como bagagem para você hoje? Uma boa pergunta. É ampla, inclusive. Primeiro que o Brasil, né? Primeiro, como que o Brasil é enxergado lá fora? Né? Principalmente
para o americano, e isso me decepcionou demais. O Brasil, para o americano, na grande maioria das vezes, é um país da América do Sul que fornece para eles laranja, carne, e tem lá Tem o samba a produção. e Isso. E assim, eu respondi essa pergunta, pô, mas você é brasileiro e você não é negro. Falei, não, mas olha que o Brasil tem a população quase igual dos Estados Unidos. Então, assim, existe muita desinformação, principalmente. Mas isso eu acho que é uma característica do americano em si. Você vai Soberbo, pro Euro- essa visão, isso. Né? Isso. O americano, ele tem essa Olha pra característica. ele, né? Né? Eu não vou falar que é uma qualidade nem um defeito, ele tem essa característica. E, assim, o Brasil visto dessa maneira, né? Mais um ponto, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de 32 países na imersão que eu fiz. Fiquei 45 dias. Então, na sala de aula eu tinha 32 países representados. E o que, assim, na veia, todo mundo tem problema, principalmente na negociação. Mas todo mundo tem problema na negociação, que foi um dos pontos que eu buscava a resposta por posicionamento, acho que um pouco atrelado às respostas que eu dei. Todo mundo está olhando para a sua torta. Né? Talvez, assim, eu tentei explorar bastante isso lá, o grande segredo seja como eu me aproximar do meu cliente ou da pessoa que eu estou negociando e criar valor, e entender os requisitos, entender o que é importante para aquela pessoa ou para aquela empresa ou para aquele projeto. Porque, poxa vida, tem projeto que o crítico é prazo. Tem projeto que o crítico é qualidade. Né? Você vai encapsular um regenerador que vai trabalhar em 1.300 graus Celsius. Né? Tem projetos que o crítico é o envolvimento entre as áreas. A operação, manutenção, é brownfield, tem que alinhar, tem que combinar com todo mundo. Então, muitas vezes, as pessoas entram para uma negociação, até dentro de casa. A gente entra para uma negociação com o seu ponto de vista. E talvez por não fazer perguntas, ou não explorar oportunidades, ou não, né, fazer do jeito certo, ou talvez do jeito humilde, enfim, acaba se sendo uma negociação, uma ou uma ação, né? ou perde-perde. Verdade. Porque todo mundo sai, né, o meio termo nunca não é bom resolve, para os dois. Sai perdendo. E a gente, todo mundo tem... Eu te falo 3, você me fala 5. E o Pedrão vai falar, não, vamos fechar em 4. Né? E eu não estou falando nem de dinheiro, não. Eu estou falando da característica mental do ser humano. Então, o meio termo sempre deve ser evitado. Porque nenhuma das partes saiu satisfeita, nenhuma das partes saiu ganhando. E, assim, voltando ainda lá no que você comentou do contexto geral. Em qualquer lugar que você vai implantar um projeto, em qualquer lugar que você vai ter que negociar com pessoas, você tem que lembrar que você tem pessoas. Sem dúvida. Então, a gente fala aqui em projetos no Brasil, para segmentos específicos e tudo mais. Imagina a complexidade de um projeto lá fora, né? Imagina a complexidade de um projeto que tenha muitas nacionalidades. Então, eu acho que passa por esse feeling com pessoas, no final das contas. E, assim, tecnologia, inovação, tudo que vem sendo construído são ferramentas para que as pessoas, né, no final das contas, sejam mais... consigam desenvolver melhor seus trabalhos. Né? É uma opinião, né? Fique à vontade para debater, mas, no final das contas, a gente acorda de manhã em qualquer empresa, em qualquer negócio, a gente lida com pessoas, né? A menos que... Desafios, né? Desafios, né? O tempo todo. Legal. Ô, Guilherme, todas as vezes que a gente encontrou em obras assim, né, mesmo você tendo uma posição comercial, você envolveu muito no planejamento. Foi muito interessante, né? Até para a gente bater papo e tal, entender o que você enxerga hoje da evolução do planejamento de obras industriais que você conheceu lá atrás. E o que você está sentindo que o cliente já está vendo lá na frente, cara? O que você está falando assim, Pedro? Evoluiu muito ou não evoluiu tanto? O fundamento é o mesmo e o cliente cobra, né, de fato a mesma coisa? E o que você está sentindo que o mercado já está exigindo da própria Alfa e do mercado da eletromecânica como um todo para o futuro? A característica nossa, dos brasileiros, nas primeiras etapas do projeto, planejar pouco, normalmente.
Então, assim, ó, ferramentas e técnicas que vêm surgindo, por exemplo, o LPS, por exemplo, o Lean, por exemplo, outras metodologias que vieram de outras indústrias e hoje estão na implantação de projeto, elas passam a ser não só importantes, mas fundamentais. Essa é a nossa visão também. E fato é que, assim, ó, vamos falar aqui de 4, 5 anos atrás, todo mundo falava do LPS, do Lean e até do BIM como uma inovação. E a inovação tem a característica que ela tem a curva de maturação e ela passa a ser um requisito depois de um tempo, né? É verdade. É verdade. Então, hoje, o que você vê assim, você vê mais empresas exigindo o Lean, exigindo o LPS, exigindo as metodologias já lá no começo. E aí, assim, ó, te respondendo em 2 partes a pergunta, eu acho sensacional. Aplicação de metodologia, nascer certo, é um dos conceitos, né, de planejamento, a gente até abordou esse assunto, mas, por outro lado, estão as pessoas e dessa vez com a cultura. Boa. Então, como trazer isso, né, para as pessoas, como desdobrar isso numa linguagem que as pessoas entendam. Eu também falei um pouquinho de comunicação, porque hoje eu acho que é muito mais a resistência em eu sempre fiz assim, deu certo, né? E muitas vezes você tem níveis diferentes, né? e você acaba implantando um negócio muito bacana, mas que as pessoas não usam. Às vezes não é nem pela dificuldade, não. Às vezes é porque quer sabotar. Não, eu não gosto desse negócio. Deixa esse negócio pra lá. Eu vou fazer minha obra aqui. E o contrário, né? Que é quando as pessoas aderem. Nós vivemos isso num projeto recentemente. Né, que é o envolvimento, o engajamento, o senso de dono que isso traz. Isso é sensacional. Porque você sobe um degrau ou 2 na escadinha. E o projeto passa a ser gerido, controlado e até muda a atmosfera no projeto. Então, eu não só acredito, né, nas ferramentas, acho essenciais. Eu acho que a gente vai ter agora, com essa questão da inteligência artificial, mais coisas aí no futuro breve, que talvez hoje a gente não esteja nem olhando para elas. Eu tive até uma ideia, depois eu vou fazer um pitch para vocês. Mas, assim, no final das contas, a metodologia certa, com a maneira certa de fazer isso virar cultura, meu amigo, Ninguém para. vai ter problema. Lógico. Claro, como Né? qualquer Você sabe que implantação, são as 3 certezas da vida, né? Você sabe quais são, Pedro? Não, pode falar. A primeira Vai é que a gente vai morrer. Isso aí. A segunda é que a gente vai pagar imposto. E a terceira é que o projeto vai mudar. Verdade. Aí, ó. Esse aí pode ser a chamada aí, ó. Saiba as três verdades aí do mundo de obras. Não muda, com certeza. E o projeto, por ser único, ele tem ali, né? Ninguém tem bola de cristal. O que a gente faz são previsões, né? Com boas práticas, estudo, muita gente competente envolvida, mas tem fatores externos que você Muda o tempo todo. tem que fazer gestão de mudança. E eu acho que é por isso que a gente gosta tanto de obra, né? Voltando lá pro começo, né? Que você falou assim, o que te motivou a vir para obras industriais? Eu te falo, o que me motivou aqui é tão dinâmico que você não descansa, cara. E você tá sempre atrasado, né? Você tá Tem um dia de folga. Você não tem um dia de folga. Isso é fundamental para quem tá sempre em movimento. Eu acho que esse mercado, né? Toda vez que alguém me pergunta, Pedro, por que você gosta de obras industriais? O que eu falaria para uma pessoa que está fazendo faculdade? Né? Eu falei, cara, visita uma obra industrial, de fato. Entende a dinâmica, que eu acho que é apaixonante, cara. Justamente por essa certeza que vai mudar. Por aí. Mas eu achei legal alguns comentários, mas um bem interessante. Primeiro, essa humildade, sabe? É o que a gente acredita, que, cara, humildade é a porta aberta em qualquer lugar. E segundo, esse relacionamento, sabe? Eu acho muito interessante o jeito do Guilherme se posicionar assim, cara, a gente tem que ser parceiro, né, do nosso cliente. Isso, né, lá na PHD a gente quer ser parceiro. A gente é mineiro aqui, em São Paulo tem essa prática, né, do ganha-ganha. Aqui em Minas, né, a gente tem é um pouco mais desconfiado. Mas todo mundo tem que ganhar, né? Sem dúvida. Eu faço o meu, você faz o seu e vamos junto, tá todo mundo ganhando. E
comercialmente, cara, quando o cliente enxerga que você não está lá só para vender mais um produto e traz o meu para cá e se vira, isso faz uma diferença, cara. E eu tenho certeza que isso aí você deve ter, não preciso falar aqui os números, né? Mas a sua taxa de conversão deve ser alta, sabe? Porque isso aí é perceptível, o cliente sente. Assim, ó, o setor de desenvolvimento de negócios, né? Ele atua desde a fase de prospecção, e aí a gente prospecta empresas, prospectamos negócios específicos, projetos que que a mídia veicula. Então a gente tem a fase de propostas, né, que é onde coleta-se os requisitos entende, né? Entende, né? E aí você tem lá a proposta técnica, proposta comercial, necessidades específicas. Outra prática bacana que tem sido muito, muito comum são os workshops, né? Na fase de contratação. Legal. O workshop, acho que dá uma clareza, traz um envolvimento legal para todo mundo. Né? Temos a fase de contrato, quando a gente converte um projeto, e temos a fase do pós. Assim, o pós, na verdade, fica até parecendo, né, revenda da Mitsubishi, né? Não, só do pós-venda, só pastilha de freio. Faz a pesquisa NPS aí. Não é isso. O pós-venda é realmente, né, no B2B, eu combinei com o cliente que eu vou entregar a britagem em 22 de setembro. Parece maluquice, mas eu tenho lá no meu calendário, 22 de setembro, entrega da britagem do projeto tal. E tipo, e aí? Vai? Vai, não vai? Mas não é dia 22, é 10 dias antes. Então, assim, o pós, né, essa atuação preocupado com o objetivo do projeto, com o resultado do projeto, eu acho que faz a diferença, porque é bem o que você falou, a gente, né, temos que desenvolver outros negócios, sim. Mas os clientes bem atendidos, né, eles... É seu futuro. E justamente é o cara que ele fala assim, não, para quem que você vai ligar no dia 24 de dezembro, na hora que o bicho pegar pro seu lado. Então, assim, tá lado a lado mesmo e estabelecer a relação ganha-ganha. Sabendo que isso foi um negócio interessante. Eu vou te responder, esse cara aí, quando a Alfa pensa, acho que ele pensa na PHD, Pedro. A gente tem essa parceria aí, né, Guilherme? Sem dúvida. O fato é que a revenda ela é grande, né, Pedro? A gente tava conversando aqui, tô enchendo. Mas assim, ó, uma coisa importante, e isso assim, a cultura lá fora e o brasileiro muito, mas talvez nós mineiros mais ainda, a gente tem vergonha de ter lucro. Verdade. O cara te pede para apresentar um BDI, você tá lá imposto, tudo que eu vou pagar pro governo para me manter vivo, e lá embaixo o lucro. Nossa, meu Deus, tem que mostrar para ele que eu vou ter lucro. Então, assim, o lucro é legítimo. O lucro é legítimo em qualquer transação. Né? Você vai comprar um salgado, o cara tá te vendendo com lucro. Né? No B2B, talvez fique mais evidente por ser mais organizado, né? A maneira que as informações vêm. É mais aberto. Mas, assim, o lucro, ele é legítimo. E o americano tem muito essa cultura, sabe? Tem que ter o profit. Tem que ter lucro. Então, o resultado tem que dar resultado, seja ele qual for, e aí nascem os projetos, mas tem que ter o tangível para a organização. Então, eu acho que quando você aborda o cliente para falar do projeto dele, com o cliente como foco, fica mais fácil a transação, sabe? O relacionamento legal, se solidifica. Agora, quando você aborda o cliente pensando na última linha, aí talvez fique um pouco mais fria, né? E aí, né, começa a ter, né, conflito de interesse, enfim. Conflito de interesse, enfim. E é uma coisa que, assim, o lucro ele é legítimo, mas ele não pode ser o centro, né? O centro tem que ser o atendimento. Exatamente. Né? A personalização, garantir a qualidade, personalização, né? Uma gestão de mudanças adequada, porque, né, as 3 certezas estão aí. E isso parece que é muito aplicável para a venda, mas eu acho que é para tudo que você faz, né? Eu vejo que muitos projetos a gente tem problemas, não pela parte técnica, não porque o planejamento está mal feito ou porque a estrutura da obra está mal dimensionada, mas de como essa estrutura, que às vezes foi muito bem feita, foi passada,
né? E se essa estrutura ela foi feita para atender uma dor do cliente. Às vezes eu falo isso muito internamente lá, a gente internamente tem um crivo de planejamento muito bom, né? A gente analisa e tudo, vê que o planejamento está muito bem feito, mas às vezes você vai lá no cliente e ele não consegue nem avaliar aquele planejamento e nem isso não é isso que ele quer, né? Não é isso que é o valor para ele. E não é isso que ele esperava. Às vezes ele esperava uma informação muito mais simples, você tem a mais complexa, mas você não mostrou nada pro cara. Então, como de uma maneira simples você vai mostrar todo o trabalho que você fez da melhor maneira possível para o resultado do cliente? Entra um pouquinho no que a gente conversou da linguagem, né? Da linguagem, porque aí você tem N formas. Tem pessoa que gosta de ver uma curva S. Tem pessoa que gosta de ver um farol, tá verde, tá vermelho. Tem pessoa que gosta de ver um cronograma com 2.000 linhas. É isso. Né? Então, entender, né? Saber e você falou um ponto, saber o que é importante para o cliente. E o cliente não vai te responder a pergunta dificilmente. Ele vai falar assim, não, o importante para mim é isso. Você tem que perceber, né? Até porque você tem N clientes. Você tem normalmente um gestor responsável, uma pessoa... Mas você tem, né, os stakeholders lá são infinitos praticamente. Né? Você tem internos, externos, e ainda tem variáveis que muitas vezes você não controla. Né? Com certeza. Tem variáveis que você não controla. Vou contar só uma passagem rapidinho para vocês aqui. Eu, em 2019... eu estava mobilizando um projeto já como gestor corporativo para a Alfa em João Molevade. E dentro da minha agenda eu havia programado a ida para ficar a semana toda. E na quinta-feira um outro cliente me ligou, que era a Vale no caso, e falou, não, eu precisava fazer uma reunião com você aqui amanhã. E eu falei, olha, infelizmente eu consigo talvez na terça-feira da próxima semana. E assim, tivemos um estresse por conta disso. Mas é porque eu já tinha programado minha agenda e não daria realmente para ir. E essa quinta-feira foi dia 24 de janeiro e a sexta-feira seguinte, a obra era em Brumadinho, a sexta-feira seguinte foi o rompimento da barragem. Então, assim, é uma história que só para te falar que, assim, no contexto geral, você não controla o fator externo. Né? Então, além dos problemas do projeto em si, tem fatores que estão alheios, né, ao que a gente previu, que não estão no nosso controle. Então, assim, do projeto para dentro tem que estar bem feito. Né? Porque do projeto para fora ainda pode ter surpresa. Né? Com certeza. Tem a gente sempre traz... Eu estou anotando aqui, porque, igual você falou, eu tenho uns insights aqui, eu estou anotando... Eu estou anotando muito. A gente mais aqui no podcast, a gente aprende mais, sabe? A gente leva muita coisa legal aqui né, quando você fala aí, realmente insights. Guilherme, a proposta, né, que a gente traz e realmente fomenta para o mercado é a obra na palma da mão. Né? Qual a sua visão? Né? Como que está mudando essa parte da gestão? O que você vê aí de gestão com performance? O que está importante? Você vê valor? Como é que o mercado está vendo? Qual que é a sua visão em relação a isso? A gente falou um pouquinho de metodologia. Eu acho que metodologia é um caminho. Né? O trabalho de gerenciamento... Sou até suspeito para falar aqui no podcast, né? Mas o feito por vocês é realmente muito bacana porque vocês conseguem enxergar o todo. Eu acho que isso é fundamental numa obra, né? Você enxergar o todo e não olhar só o próximo passo. Porque o próximo passo pode não ser o correto quando você olha, né, no curtíssimo prazo. Além das metodologias, eu acho que a tecnologia vem ajudando muito. Você poder fazer uma filmagem de obra de drone, você ter noção do que você vai ter de frente de serviço, você poder fazer uma inspeção com o drone, você ter condição de, né, hoje, né, deixa eu fazer o jabá aqui também, hoje a Alfa faz RDC, o relatório de campo, informatizado no celular, já cai no banco de dados, isso, tudo, então tem um RP próprio para o controle das informações. Então, assim, a tecnologia, eu acho que ela somada a parte de metodologias, ela já vem trazendo assim, excelentes resultados e nada disso evolui se não tiver a cultura do planejamento. Então, a cultura do planejamento está no dia a dia, estar presente e ser líder com o planejamento. Né? Não adianta o planejamento... Direcionar, né? O planejamento tem que direcionar. Pois é, porque eu já participei de projeto que, tipo assim, nó, deu pau. Pede o planejamento para emitir um relatório. Mas o cara do planejamento não estava na reunião. Então, assim, pô,
Ou então já tinha que ter, o planejamento já tinha que ter visto, né? Que ia dar o Previsto, problema. Viu o problema, isso, o planejamento não viu. É. E era assim, tipo assim, não, o cara que tá lá fazendo o cronograma, depois a gente conversa com ele, né? Então, eu acho que essa parte cultural já fez, assim, muito no Brasil, no mundo, se bobear, mas não é o caminho que vai trazer competitividade. Agregar valor, né? Competitividade para quem implanta o projeto, porque se o projeto é entregue no prazo, no custo, tudo mais, gera controlado. Para quem é contratado, para quem gerencia, né? Porque um trabalho bem feito de planejamento, com aderência no planejamento, fatalmente vai trazer... O clima, você falou, o clima muda, né? O clima muda. E assim, nesse contexto todo, eu acredito muito que a gente vai passar a ter mais práticas no Brasil de tudo isso que eu falei antes. Talvez o resultado não seja perceptível no curto prazo, mas eu entendo que no médio prazo, daqui 5 anos, a gente não vai falar assim, nossa, como é que eu fazia uma obra sem um LPS? Nossa, como é que eu fazia uma obra sem fazer uma análise... Não, e sem fazer uma análise de Monte Carlo lá no meu cronograma, para ver se ele está legal, se não está, o que eu tenho de risco, o que eu não tenho. Então, assim, teremos N amostragens aí, porque... volume de investimentos no Brasil para os próximos anos projeta-se ser muito grande. Né? E se Papai do Céu ajudar e não tiver bombinha para um lado e bombinha para o outro, isso tudo vai acontecer e nós vamos seguir um caminho de prosperidade, né? Com certeza. Então, nessa linha, a gente amolar o nosso machado, porque o desafio só vai aumentar. Tem que amolar mesmo. O nosso desafio só vai aumentar, não tem dúvida. Eu notei um ponto aqui, Guilherme, que eu acho que você falou que resume tudo o que acontece em obra hoje, né? Você falou 2 pontos muito importantes, comunicação e a segunda, cultura. De maneira corporativa, imagino que é o maior desafio que a gente tem, empresarial hoje, né? É garantir que a empresa está preparada culturalmente para receber aquela informação da maneira mais simples possível e tudo, para a gente conseguir reverberar isso na obra. Agora, como mudar uma cultura? O que você sente, o que você entende como cultura hoje? O que você vê que são os maiores desafios de mudar a cultura corporativa, né? Porque, assim, pessoas que estão assistindo a gente, às vezes trabalham numa empresa muito pequena. Como que ela consegue fazer a diferença lá para conseguir mudar, de certa maneira, alguma cultura que consiga agregar valor de fato para um projeto, sabe? Assim, eu escutei uma definição de cultura que eu achei extremamente interessante. Cultura é o que o seu time faz quando você não está olhando. Não está vendo. Né? Quando fecha a porta, quando desliga a câmera, é o que o time faz no dia a dia. E, assim... Se fosse falar para as nossas empresas que a gente representa, e a PhD Alpha, a gente falaria do que vale para todo mundo. É contagiante. E aí entra o papel da liderança. Porque uma pessoa tem possibilidade de contagiar um pequeno time, e esse pequeno time, né, sabe, ser multiplicador daquilo que está sendo dito, que está sendo... traçado como propósito. Então, assim, as pessoas fazerem o certo, seja o tamanho da empresa qual for, é o primeiro passo. E depois de fazer o certo, incentivar as outras a fazerem o certo. Com esse incentivo, você consegue disseminar. Não adianta falar, bicho, você tem que escovar o dente antes de dormir. Tem que escovar o dente antes de dormir, você tem que escovar o dente antes de dormir, mas você não escova. E assim, isso vale para a empresa, vale para a criação de filho. Com certeza. Vale para qualquer lugar que você for, né, buscar ser líder. Você tem que ser líder pelo exemplo. Eu sou disso. Se não for líder pelo exemplo, nem adianta. Cara. Legal. E esse aí eu acho que é para fechar, viu, Bruno? Vou ter que fazer o segundo episódio aí, que já o tempo ali... Já foi, a gente tinha umas 15 perguntas aqui ainda, né? Muita coisa. Guilherme, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui com a gente, contribuir aí com o nosso público aí, né? Que tá, os nossos seguidores. Aproveita aí, dá um like aqui, ó, dá o sininho, né? É o sininho. Dá um like e segue aí o nosso canal, né? Os nossos canais aí nas redes sociais. Cara, obrigado mesmo. Achei muito legal. Foi muito bacana. Obrigado. Uma visão comercial, estratégica. Carreira, né? Como sair realmente uma pessoa, né, do interior, cara, buscar o seu caminho, trilhar seu caminho, claro, com, né, muita
esse caminho você parece que já está sabendo, né, cara? É interessante, né? Quem acredita aí, né, nas forças superiores, eu tenho certeza que algo aí que te ajudou nessa, né, a te mover. Mas, cara, muito interessante. Valeu demais mesmo, né, por estar aqui com a gente. E tamo junto, né? Eu que agradeço mais uma vez o convite e agora, amanhã, né, já no projeto, né, Pedrão? Se Deus quiser, né? bora. Não, já tá indo. Eu agradeço, vocês estão de parabéns e foi um prazer aqui compartilhar conhecimento com vocês, aprender e sem dúvida, vão passar muitas pessoas ilustres aí. Já tô lá no sininho da notificação, igual o Zé Neto e Cristiano Pé, já tô com o sininho da notificação e em breve aí, com certeza, mais pessoas, né? Desse mercado louco nosso aí, trocando experiência. Isso é que é válido. E as amizades, né, que a gente faz no processo. Isso é mais importante. As amizades do processo, porque a obra termina e o que fica é o impacto que a gente deixou nas pessoas. É isso mesmo. Boa. E para o pessoal que está seguindo a gente aí, mais uma vez, né? Tamo junto. Obrigado aí por estar conosco. Um episódio muito interessante. Continue seguindo. Nós vamos ter vários episódios aí, vão ter, né, outras oportunidades aí de promover para você um conteúdo muito legal de obras, construção, gestão comercial do interior, né, até a estratégia de uma grande empresa no Brasil. Obrigado aí, pessoal. Ana, Sidney, Matheus, pessoal do PMI mais uma vez. Estamos juntos. Siga as nossas redes. Valeu, Pedrão. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu. Um abraço.